E hoje eu vou falar de mais uma coisa que ajuda a gente a ter lucro durante as mechas. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireira a montar mechas em menos de 35 minutos e faturar mais de R$10.000 por mês. Quando a gente fala de mechas, não tem como a gente falar de OX sem falar de pó descolorante, porque são os dois elementos fundamentais que a gente utiliza para fazer mechas. E se muitas vezes você, cabeleireiro, não pensou o que é um OX, como que ele age, do que ele é feito, você já parou para pensar sobre o pó descolorante? Eu estou perguntando isso porque durante muito tempo eu não queria muito saber disso, não me interessava muito, eu queria era clarear o cabelo. Eu usava qualquer pó descolorante, qualquer OX e todos clareiam e pronto. E eu comecei a perceber que existem sim alguns pós que são melhores do que outros. E se a gente está trabalhando com química, com produtos químicos na cabeça da nossa cliente, no cabelo da nossa cliente, a gente precisa saber do que eles são feitos. Então é sobre isso que eu vou falar. Já que ontem eu falei então sobre o OX, hoje eu vou falar sobre pó descolorante. Como você vai escolher um pó descolorante BBP, que eu chamo? Que o pó descolorante ele não precisa ser caro, ele não pode também ser muito barato, ele precisa ser bom. Então BBP bom, barato e perfeito. Existem sim várias marcas hoje de pó descolorante no mercado, marcas nacionais, que também entregam um resultado perfeito, com excelência e um clareamento rápido. Então, como que a gente vai saber escolher esse pó descolorante? Eu vou dar umas dicas aqui para você saber escolher o descolorante ideal. Porque muitas vezes você usa algum descolorante que você não está feliz, mas é o que tem ou é o que você conhece, e você tem medo de trocar por um pior ainda. Então eu vou dar a dica para você escolher um descolorante que não precisa ser caro, não precisa ser importado, mas um descolorante que chegue no clareamento que você precisa e com qualidade. O pó descolorante ele pode ter na sua formulação 3 persulfatos. Ele é feito pode ser de persulfato de amônia, de persulfato de potássio e de persulfato de sódio. Os mais utilizados são de amônia e às vezes o de potássio. Qual a diferença dos dois? Quando eu quero fazer um trabalho em um cabelo que já tem coloração, ou até simultaneamente com a coloração, lá no método 100 eu ensino a fazer um trabalho que você faz as mechas e a coloração simultaneamente, tudo junto, para você também ganhar tempo. Porque a gente precisa, como eu falo muito de tempo, de velocidade, pensa aí. Eu vejo muito cabeleireiro que vai fazer a coloração e as mechas e primeiro faz a coloração, depois lava o cabelo, seca e vai fazer a mecha. Eu vejo muito cabeleireiro que aplica a coloração e depois faz as mechas em cima da coloração, mas aquela raiz lá onde você aplicou a coloração, você concorda que no cabelo que tá com a coloração ali na hora, na cabeça, e você vai pôr o descolorante em cima, o clareamento fica um pouco mais limitado? Então eu desenvolvi uma técnica que é um pouco diferente para trabalhar a coloração e fazer a mecha, tudo isso ao mesmo tempo. Mas a aula hoje não é sobre isso, isso eu vou falar mais lá na semana das mechas rápidas. Hoje eu quero falar de OX e de descolorante, tá? De pó descolorante. Mas e por que eu preciso então saber a formulação do pó descolorante? Se eu for fazer uma coloração simultaneamente com o descolorante, com a descoloração, com as mechas, eu preciso saber que eu vou usar um descolorante à base de amônia. Porque se eu colocar ali um descolorante com potássio, ele não é compatível com a amônia que já existe na minha coloração. Então eu preciso conhecer um pouquinho só de química, saber a formulação do descolorante que eu uso, para eu não ter esse corte químico. Então eu utilizo para trabalhar junto com a coloração um pó descolorante que também tem na sua formulação o persulfato de amônia. E o persulfato de potássio? Eu vou utilizar o descolorante com persulfato de potássio em cabelos que já têm alisamentos. Não progressivo, alisamentos com soda, com guanidina. Claro que todo cabelo que tem alisamento, ele é um cabelo que às vezes a cliente que faz alisamentos faz cada hora com um tipo de alisante. Então, obrigatoriamente, todo o trabalho de mechas, a gente precisa fazer um teste de mechas.
Mas quando a cliente tem alisamento, é muito mais importante ainda. É imprescindível fazer esse teste de mechas para não ter a quebra. E para você conseguir ter um clareamento, então você vai usar o descolorante à base de persulfato de potássio. Ele é mais suave. Ele é um descolorante que não chega num 10, a menos que a altura do fundo já seja um 8, um 7, porque ele clareia no máximo 3 tons. Mas ele clareia com qualidade, mantendo e preservando a saúde dos fios. Então, para cabelos com alisamentos fortes, com transformação, cabelos que a gente chama de transformação, né? Quando alisa o cabelo com soda ou até com guanidina, eu vou usar persulfato de potássio, que daí eu não vou correr tanto risco. Ah, mas tem alisante à base de amônia também. Ah, mas daí é uma exceção. Se o alisante for à base de amônia, daí você pode usar um pó descolorante que também tem o persulfato de amônia, mas só nesse caso. E quando você tem as progressivas, que hoje muitas clientes usam progressiva, daí você pode usar sim o persulfato de amônio, um pó descolorante à base de amônio, porque a gente fala amônia, mas o nome certo seria persulfato de amônio. Quando ele é misturado no OX, que ele vira amônia, porque daí ele volatiza, ele começa a oxidar e se transforma em amônia, e por isso que ele vai lá e consegue clarear com mais força, ele dá mais força para o OX conseguir tirar os pigmentos do cabelo e chegar no clareamento que a gente quer. E então existem também alguns descolorantes que têm mais de um persulfato. O descolorante que tem 3 persulfatos é muito forte, então esse não é muito legal usar. Usa um descolorante que é no máximo 2. Se você ficou curioso ou curiosa, depois você vai lá olhar a formulação que tem sempre na embalagem do produto que a gente usa. Como que eu vou testar? Bom, se eu sei que quando eu misturo então meu descolorante com OX, é que ele começa a oxidar com mais força e o OX consegue ter muito mais força para entrar lá dentro do fio do cabelo e tirar, despigmentar o pigmento que pode ser natural ou artificial. Eu preciso testar no cabelo, mas eu não vou testar na cabeça da minha cliente. Então, se eu não conheço uma marca de pó descolorante, que passa às vezes o vendedor no salão falando que o descolorante dele é o melhor, que ele trata, que ele clareia vários tons, e aí eu falo para você nunca comprar um monte, para você pedir uma amostrinha para você testar ou comprar um só. Ou perguntar para algum amigo que já usa, se ele está gostando, o que ele está achando, como que ele deixa o cabelo. Porque muitas vezes acontece de você comprar meia dúzia de pote desse pó e depois não gostar. E daí você vai deixar ele lá encostado e você está perdendo o lucro. E se a ideia é a gente aumentar a velocidade, aprender a conhecer produtos melhores com preço mais em conta para ter lucro, daí o barato sai caro nesse caso. Então eu preciso testar antes. Sempre eu preciso testar. Então tem alguns jeitinhos de testar. O pó descolorante, algumas dicas que eu vou dar para você conseguir testar um pó descolorante e saber se ele presta ou se ele não presta, tá? A dica número 1 é seguir a recomendação do fabricante. Por quê? Existe uma quantidade certa de OX que eu preciso misturar numa quantidade certa de descolorante. Então eu não posso botar o descolorante na cumbuca e despejar o OX a olho ali e misturar até dar a textura que eu gosto. Eu preciso sim medir, seja um medidorzinho daquele que é por ml, ou pesar, colocar na balancinha e pesar. Então, se o meu fabricante, ele sugere que eu utilize 1 por 1,5, o que é 1 por 1,5? É uma parte do pó e uma parte e meia do OX. Então, se eu colocar 10 gramas de pó, eu vou colocar 10 gramas de OX. Essa é a recomendação do fabricante. Geralmente, os fabricantes eles sugerem utilizar 1 por 1,5 ou 1 por 2. Então, a gente já tem uma possibilidade de trabalhar com um produto um pouquinho mais firme ou um pouquinho mais mole, do jeitinho que a gente gosta. Mas ele tem que ser só dentro disso aí, ou é 1 por 1,5 ou é 1 por 2. Não pode ser 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, achando que como o OX clareia, eu vou colocar um monte de OX e vai clarear mais, porque não é assim. Existe a medida exata, a proporção certa, para você ter esse clareamento mais perfeito. Então eu preciso seguir a recomendação do fabricante. Eu preciso misturar o produto devagar.
Isso é uma coisa que eu nunca tinha escutado, mas por que misturar devagar? Porque eu já vi assistente mesmo, pegando, eu não sei se vocês já viram, que pega a cumbuca assim, daí ele pega lá e bate, pá, 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 parece que tá batendo um bolo. E daí, mesmo que seu pó seja bom e ele não seja aquele pó que incha, se você bater, 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 ele vai inchar também. É que nem uma clara em neve, você bate, ela vai inchando, né? O pó também. Então tem que misturar devagar, não precisa ter pressa, sabe? A pressa é em outras coisas durante o processo. Então eu preciso misturar o pó descolorante sempre devagar. Eu preciso misturar devagar, porque se eu bater esse pó, ele vai inchar igual um bolo. E daí ele também vai começar a oxidar muito mais rápido e vai perder o efeito, ele vai ficar mais fraco. Porque na hora que a gente mistura então o OX no pó, acontece uma oxidação, uma explosão de oxigênio. E essa explosão, se eu bater, vai acelerar a explosão. E aí o meu clareamento, que duraria 40 minutos, vai durar 20, porque eu já vou perder a força do OX ali. Então eu tenho que misturar, bem misturadinho, mas devagar, tá? Outra dica, dust free. Por que o pó tem que ser dust free? Quando eu comecei, a maioria dos meus cabeleireiros, dos meus amigos cabeleireiros que tinham mais idade que eu, tinham problema de gastrite e também problema respiratório. Tinha problema assim de bronquite. Por quê? Porque os pós não eram dust free. O que é um pó dust free? É aquele pó que você mistura e ele não vem no ar, o pozinho. Porque você não percebe, às vezes vem pouco, mas quando você faz muitas mechas, e um especialista em mechas faz 3, 4, 5 mechas por dia, toda vez que você misturar e vir um pozinho e você respirar, você não percebe na hora, mas cada vez que você cheirar um pouquinho desse pozinho, estou falando do pó descolorante, pelo amor de Deus, você vai corroendo a sua garganta inteira, o seu esôfago, você vai ter gastrite. Porque, mas você vai respirar, não vai pro pulmão? Vai pro pulmão também, vai te dar bronquite, só que você vai engolir assim, ó, quando ele pegar na garganta. Então você tá jogando ele lá pro estômago também. Então os cabeleireiros que não trabalhavam na época, hoje quase todos são dust free, mas eu vejo alguns que ainda não são. Então ele precisa ter dust free, porque daí isso significa que ele é pesadinho, o pó é mais pesado, na hora que você misturar com o OX, ele não vai vir no ar e você não vai inspirar esse pó, prejudicando o seu pulmão ou o seu estômago, o seu esôfago, tendo gastrite ou tendo asma ou bronquite, tá bom? Uma dica que eu dou mesmo para quem trabalha com pó dust free é fazer essa mistura assim, ó, meio de longe, você não precisa ficar assim, né? Misturando com o nariz ali, ó, tem gente que tem que ver, fica com a cara ali, então você bota mais longe e mistura assim um pouquinho. Mesmo a coloração, eu faço isso por quê? Porque ontem eu expliquei, né? Quando a gente mistura o OX na coloração, porque a aula de ontem foi sobre o OX, acontece então uma explosão de oxigênio para revelar o pigmento da coloração. Por isso que na hora que a gente mistura, vem um cheiro forte de amônia. E aí é a explosão mais forte, porque ela começa forte para pegar bem no cabelo branco ou para clarear bem um cabelo mais escuro, e daí começa a ficar mais fraco o meu OX. Então, os 5 primeiros minutos de ação são os mais fortes. Então, se eu misturar e ficar cheirando isso enquanto eu estou misturando mesmo a coloração, eu estou cheirando a amônia da coloração, que está muito forte. Então, eu misturo de longe, sabe? Misturo de longe, daí aquele cheirão inicial dá uma aliviada, para não ficar bem assim, né? Tem gente que mistura com a cara em cima do pote. Então, o pó descolorante ele precisa ser dust free sempre. A dica número 4 é a cor do meu pó. Quando você deixa lá, então, o pó muito tempo parado, ele vai mudando a cor e ele começa a ficar amarelado e úmido. Se esse pó estiver amarelado, ele não tá bom. Eu sei disso porque eu já testei, ele não tá bom. E daí você perdeu esse pó, você vai ter que jogar fora, porque senão você vai correr o risco de fazer uma mecha inteira e no final não clareou nada, porque o pó perdeu a ação, ele oxidou já. Ele oxidou, por isso que ele ficou amarelo, igual quando as coisas enferrujam e vão ficando alaranjadas, vão ficando amarelas. E o pó também, ele vai oxidando e vai ficando amareladinho. E daí ele não vai funcionar. O cheiro do pó,
ele também não pode estar estranho. Então, além de estar amarelado, às vezes você abre, você não vai cheirar o pó, né? Mas de longe você sente um cheiro meio estranho. Se esse cheiro estiver meio estranho e você sabe que esse pó está guardado ali faz tempo, esse pó também não vai estar bom. O pó precisa ser guardado no local fresco. Guardar no local fresco. Para ele não... Se eu guardar o meu pó descolorante, o pote do pó descolorante, num lugar onde pega sol, ou num lugar quente, perto de um aquecedor, ou em cima da bancada, onde o vento do secador quente pega nesse pote do pó toda hora, vai esquentar o pote. Então não é legal, tá? Por isso que não é legal comprar pó descolorante de vendedores que vão no salão. Ai, esses vendedores vão me matar agora a falar isso. Mas pó descolorante de água oxigenada. Você tem noção que se o cara vai de salão em salão, se for no mesmo dia, tudo bem. Mas esse cara que viaja quilômetros e leva um monte de pó descolorante, água oxigenada, principalmente água oxigenada, e fica dentro do carro, no porta-mala quente, aquela oxigenada fritando ali. Você acha que ela vai ter o mesmo efeito oxigenado que você vai comprar na loja? Tudo bem, eu não sei como ela chegou na loja, isso foi de caminhão. Mas num caminhão grande, né? Agora um carro pequeno que está ali no porta-mala, quente, cheio de pó descolorante, cheio de oxidante. Será que esse produto já não perdeu um pouco a força? Se eu preciso guardar ele num lugar fresco, que não esteja quente nem úmido, para ele não perder a força. Então a gente tem que prestar atenção. E se você compra de um vendedor desse, você tem que perguntar isso para ele. Escuta, essa oxigenada não fica dias no teu porta-mala, né? Pegando sol. Senão ela vai ficar estufada, né? Ontem eu falei sobre a água oxigenada estufada. Então quem não assistiu, depois assiste a aula de ontem. Por isso eu preciso usar logo. Se você abre uma embalagem de pó e demora muito tempo para usar esse pó, demora um mês para usar esse pó, sei lá, quem faz poucas mechas, esse pó vai ficar velho. Então ele pode ficar amarelado, pode estar com cheiro ruim, pode perder a força também, assim como a água oxigenada. Então a gente precisa usar logo, tá? Se você faz poucas mechas, use embalagens menores, aquelas de 50 gramas, pacotinho, ou de 400 gramas. Você só vai comprar a embalagem de 800 gramas se você fizer bastante mechas. E eu quero que você faça, daí você pode comprar. Mas não tem um estoque assim com 50 embalagens de pó. Vá comprando de 6 em 6, mesmo que você faça bastante mecha. Toda semana compra um pouquinho para você não ter aquele estoque durante meses guardado e não perder esse produto. Pó não trata. Eu vejo um monte de pó que promete que trata. O objetivo do pó é clarear o cabelo. Para ele clarear o cabelo, então, a amônia ela vai lá e ela abre a escama do fio e o oxidante junto com o descolorante vai lá dentro e despigmenta, tira o pigmento, seja natural ou artificial. Então a função do pó descolorante é abrir a escama, inchar o fio do cabelo e abrir bem essa escama, bem aberta. Ele é bem alcalino para isso. Então ele não trata, ele tem que abrir o cabelo, ele danifica o cabelo. O que a gente tem que saber é usar ele do jeito certo para ele não danificar tanto. Então o objetivo do pó é clarear o cabelo, não é tratar. Você vai tratar depois da descoloração. A única coisa que pode tratar durante a descoloração é usar um Plex. Quem costuma usar Plex, joia. Depende da marca do Plex, porque tem Plex que é só enrolação, que não trata nada. Ele só tira o poder do descolorante, o cabelo acaba clareando menos e daí dá a sensação que tratou. Não é que tratou, é que danificou menos porque não clareou muito. Diminuiu o clareamento, diminuiu a força do meu descolorante. Agora, tem algumas marcas sérias, porque virou febre a coisa do Plex, né? Então começou a ter 20, 30 Plex aí no mercado. Mas tem algumas marcas que eu testei e que eu aprovei sim, que funcionam e protegem de verdade, tá? Mas cuidado, você precisa usar uma marca de Plex. O Plex tem que ser de uma marca confiável, porque começaram a fazer um monte de ampolinha e falar que é Plex e não é bem assim. Tá? Tem uma aula no meu YouTube sobre Plex. Depois quem quiser pode dar uma fuçada lá no meu YouTube que você vai achar uma aula que eu fiz alguns testes de Plex e lá você vai poder entender um pouquinho mais desses Plex e como eles agem e protegem os fios, tá? Não vou me prolongar muito nesse assunto para não fugir do tema de hoje e a aula não ficar muito longa. Mas é importante você saber que o pó não trata.
Nenhum pó, escuta isso que eu vou falar e eu faço um desafio para qualquer empresa se alguém estiver me ouvindo ou ver essa live depois. Eu só acredito vendo. Tá? Eu tenho mais de 30 anos de profissão, eu já usei pó descolorante de quase todas as marcas, eu acho. Eu não vou falar todas, porque às vezes a gente vê uma marca nova que a gente ainda não conhece. Mas eu já testei pó descolorante de várias marcas, talvez mais de 50 marcas. Não existe um pó descolorante que clareia 8 ou 9 tons. O pó coloca lá, clareia 8 ou 9 tons. Ele clareia? Só se você reaplicar. Reaplicando clareia. Mas essa coisa assim, olha, age em 45 minutos, sai do preto e vai pro loiro platinado porque ele clareia 8, 9 tons. Vamos combinar? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui minha apostila. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho aqui os fundos de clareamento, tá? Aqui eu tenho os fundos de clareamento, olha só. Então eu tenho todos esses tons aqui, do preto ao loiro claríssimo. Seja artificial ou natural. Vamos falar natural, que natural é mais fácil de clarear, mesmo que seja um cabelo natural. Então eu tenho aqui do 1, o 1 e o 2 são preto, né? Até chegar no 10, então, eu tenho 9 tons de clareamento. Se o preto também é 2, do 2 ao 10, eu tenho 9 tons de clareamento. Se o pó descolorante clareasse 9 tons, eu conseguiria chegar então do preto até o loiro claríssimo de uma vez só. E a gente sabe que não dá. Quem faz mecha sabe que se você colocar o descolorante no cabelo, eu não estou falando só de mecha não, mesmo uma descoloração total. E é facinho de te provar isso, para você entender. Hoje a molecadinha está toda fazendo o cabelo nevado. O que é o cabelo nevado? É o cabelo descolorido, platinado, branco, quase branco, na altura de um 10. O objetivo é chegar num 10, muitas vezes fica meio amarelinho, porque faltou descolorir mais um bocadinho, né? Mas o objetivo, o cabelo nevado, ele é branco, para parecer neve. Se eu, para fazer um cabelo então nevado, eu preciso chegar aqui ó, no fundo de clareamento, amarelo muito claro, você concorda que se o pó descolorante clareasse 9 tons, eu chegaria do preto, ó, que é esse fundo de clareamento vermelho, até o amarelo muito claro, de uma vez só? Quem consegue fazer um cabelo nevado com um cabelo preto com uma descoloração só, mesmo usando 40 volumes de OX? Você vai ter um cabelo seco e não vai ter um cabelo platinado. Então não acreditem em pó que vai chegar num loiro. Eu tenho aqui algumas mechinhas que vai sair desse tom que é um 6 para chegar nesse tom que é um 10, com apenas uma descoloração, tá? Então a gente tem que ser inteligente, não querer ser enganado. A gente tem que ter expertise para discordar disso, porque isso não existe. A embalagem estufada, a mesma coisa que eu falei do pó do OX, o pó descolorante, às vezes a embalagem também pode estar estufadona. Se ela estiver um pouquinho estufada, se quando você abrir a embalagem ela fizer já oxidou, esse pó descolorante não está bom. Então você não usa esse pó porque você talvez vai fazer um trabalho todo de mechas e quando você for ver não abrir o tom, você vai ter que fazer tudo de novo. Embalagem estufada, não. Como que eu vou testar? Porque eu acabei não falando como é que eu testo, né? Para testar o pó descolorante, que é um que você não conhece, você precisa misturar exatamente como a marca do pó manda. Se é 1 por 1, se é 1 por e-mail, se é 1 por 2, mistura devagar e deixa o pote lá paradinho. Daqui 15 minutos você vai lá e olha, daqui meia hora você vai lá e olha, 40 minutos você vai lá e olha, que é o tempo de ação de um pó. Ele não pode inchar, porque se ele inchar, ele vai inchar também aquele efeito de mousse, né? Parece uma mousse, ele incha igual mousse e ele vai inchar dentro do papel e vai escorrer para fora do papel e vai manchar o cabelo. Então esse é um dos testes que você faz no pote. Primeiro teste, você vai testar no pote, vai ver se ele vai inchar ou não. Segundo teste, você vai pegar uma mechinha de cabelo que você cortou da sua cliente, que está no chão discretamente, e você vai aplicar esse descolorante nessa mechinha de cabelo e você vai deixar lá, vai botar lá, pode até por dentro de um papel e vai deixar lá clareando
Se você quiser testar com 20, com 30 volumes, melhor ainda, como se fosse um teste de mechas. Você coloca lá dentro de um papelzinho e deixa clareando lá 40 minutos. Você pode olhar daqui 15 minutos, daqui 25 e depois de 40 minutos para ver quanto que ele agiu, quanto que ele clareou desse cabelo, se ele é bom, se ele clareia. Depois você vai enxaguar esse cabelo e vai ver como tá a textura desse fio. Se ele não deixou esse cabelo detonado, porque também não adianta ele clarear e deixar esse cabelo detonado. Porque a gente tem que testar nesse pedacinho de cabelo para não testar no cabelo direto da minha cliente, um pó que eu nunca vi na frente. Então eu preciso fazer esse testezinho, tá? Para saber usar esse pó, saber se ele é bom e usar na minha cliente com segurança e não ter perigo de ter um corte químico e quebrar o cabelo da cliente. Deus o livre, não quero isso para ninguém. Então essa é uma das maneiras que você pode testar um pó descolorante. Tem algumas perguntas que me mandam e uma delas é assim: pó descolorante é feito para clarear. Então pó descolorante não são todos iguais? Todos clareiam sim, mas eles não são iguais. Eu falei para você então que tem 3 tipos de descolorante e o mesmo pó pode ter um persulfato diferente, pode ter mais de um persulfato. Então eu tenho pó com persulfato de amônia, um pó com persulfato de potássio e um pó com persulfato de sódio. Cada um pode ser utilizado separadamente ou juntos no mesmo pó. Só que o pó que tem os 3 é muito forte, então eu aconselho no máximo 2 num pó. Eles não são iguais. Por que não são iguais? Porque uns clareiam um pouco mais que outros e uns detonam mais que outros. Mas isso não tem nada a ver com preço. Você pode, então, fazer o testezinho do jeitinho que eu falei para você, testar no cabelinho, testar na cumbuca e depois você vai observar no papel se esse pó não pode ser aquele que vai ficando aguado e vai escorregando o papel. E daí vai escorregando o papel da sua mecha. Agora tem que ver se o papel escorregou porque o produto é ruim e fica aguado ou você fez a mistura a olho muito aguada e por isso o papel também vai escorrer. Por isso a gente precisa seguir a recomendação do fabricante para não deixar essa mistura muito aguada e não acontecer esse tipo de coisa também. Outro comentário que me enviaram: e se a cliente trouxer o pó? Se a cliente trouxer um pó que você não conhece, você não use. Você não use. Porque se você usar um pó que a cliente trouxe, você vai se incomodar. Primeiro que você não conhece, não sabe se é bom, não sabe se ele estufa na hora. Você não vai fazer o teste ali que você vai perder um tempão, né? Você não sabe se ele estufa, você não sabe se ele detona o cabelo, se ele clareia direito, se ele clareia uniforme, se ele é bom. Então você não vai usar, mesmo que a cliente fale assim: pode usar, eu quero que use esse aqui, eu me responsabilizo. Bom, se a cor ficar ruim, a cliente vai dizer: foi o Lauro que fez. Se eu fizer isso na minha cliente, ela vai falar isso: foi o Lauro que fez. Se o cabelo quebrar, o Lauro quebrou meu cabelo, ele derrubou meu cabelo. Mesmo que ela diga, eu me responsabilizo, eu não uso. Porque se o cabelo cair, sabia que mesmo ela falando que se responsabiliza, se ela entrar na justiça e te processar, ela pode até fechar teu salão. Mesmo que você vá lá na frente do juiz e fale assim: mas ela que levou o pó, ela disse que se responsabilizava. Sabe o que o juiz vai dizer? Você é o profissional, você que é o técnico, você que tem que saber disso, não é a cliente. E a cliente pode mentir, dizer: eu não levei nada. Então, assim, a gente não pode usar produto que a cliente traz, nem alisante, nem pó descolorante, nem tinta, nem coloração eu uso quando a cliente traz. E quando a cliente quer trazer uma coloração que eu tenho no salão e pergunta quanto que é para aplicar, é o mesmo preço que eu cobro para fazer com a minha tinta que eu tenho aqui, com a minha coloração que eu tenho aqui. Porque eu não sou um aplicador de tinta, eu sou um cabeleireiro colorista. Se só aplicar uma coloração não dá trabalho, aplica em casa então. Se ela quiser que eu aplique aqui, eu vou ter que perder o mesmo tempo. Eu vou ter que lavar a cumbuca e o pincel depois. Eu vou ter que lavar o cabelo da cliente com um bom shampoo e uma boa máscara, um bom condicionador. Eu vou ter que secar o cabelo da cliente. Eu vou ter todo esse trabalho. E aí fica parecendo que é só aplicar a coloração. Se é só aplicar a coloração e for fácil, ela que faça em casa. Eu quero que ela venha usar o produto que eu tenho aqui no meu salão. Então, por isso, quando ela liga e pergunta, é raro acontecer, mas de vez em quando tem uma que liga, né? Quanto que é se eu levar a coloração? É valor X, é o mesmo preço. Porque eu não quero que ela traga. E se ela não quiser vir, tá tudo certo, tá? A não ser que ela for sua amiga e você quiser quebrar um galho para ela, daí é diferente, tá? Mas não acostume as clientes a fazer isso. Então,
Fica a dica, não use produto que a cliente trouxer, porque se você derrubar o cabelo, a culpa vai ser sua, porque você que é o profissional. Se o cabelo manchar, a culpa é sua. Então não use. Dica de ouro, agora sim, chegou no final, eu vou dar uma dica de ouro para você que ficou aqui até agora, que vai melhorar o seu dia a dia, que vai te ajudar muito, é uma dica simples, mas tem muitas coisas simples que ajudam a gente, que mudam o trabalho da gente. Para você que faz banho de lua na cliente que arde, quando passa o descolorante na pele, começa a pinicar, né? Então, para você que costuma fazer esse banho de lua, descolorir os pelinhos, você vai misturar uma colher rasa de sopa na misturinha, depois do pó descolorante pronto. O açúcar, ele tem um efeito calmante. E ele vai calmar, então, ele vai diminuir o poder, sim, do descolorante. E ele vai clarear o pelo ainda, mesmo diminuindo, porque esse pelo é mais fininho, né? Só que não vai pinicar tanto a pele, não vai queimar a pele. Então pode fazer isso, que isso funciona, tá? O açúcar ele tem esse efeito calmante quando misturado no neutralizante. No descolorante, perdão. Ele neutraliza um pouquinho essa ardência. Outra coisa, o leite. Quando a gente faz mechas ou trabalha com descoloração e suja os dedos e começa a queimar e ficar branquinho, né? Quem nunca? Quanto mais experiência, menos eu sujo meus dedos. Mas no início eu sujava muito. E aquilo arde. Ai, você lava a mão e não para de arder, não é? O que você faz para de arder? Você bota um pouquinho assim de leite de vaca. Leite mesmo. Num copo e coloca o dedinho ali dentro do copo um pouquinho. Leite gelado. Então sempre tenha leite no salão. Baseado nisso, quando você faz um cabelo nevado, que eu falei que precisa descolorir 2 vezes o cabelo, às vezes 3 vezes, para chegar naquele tom, e começa até a arder e queimar a cabeça, né? Você tem a leite no salão que você pode colocar lá no lavatório, não precisa nem contar para a cliente ou pro cliente que estiver fazendo um cabelo nevado. E você pega o algodãozinho então e você passa ali um pouquinho desse algodão depois que enxaguar o descolorante da cabeça e vai parar de queimar e argir, porque ele funciona como neutralizante. O leite ele tem o ácido lático que funciona como neutralizante da amônia. Então ele vai parar de queimar tanto o dedinho, quando estiver queimando, como o couro cabeludo. E daí você vai ter uma cliente ou um cliente mais feliz, porque não vai sair do salão com aquela cabeça pinicando, porque parece que o descolorante ele entra lá dentro do cérebro e mesmo depois que lavou a cabeça continua queimando, igual o dedo da gente quando fica branco. Se o dedo da gente fica branco e continua queimando mesmo depois de lavar, imagina que o couro cabeludo também não continua, parece que a pessoa fica quase com febre, fica pegando fogo. Então você vai passar um pouquinho de leite depois da descoloração e deixa 10 minutinhos, que daí vai parar essa ardência. E depois vai enxaguar e lavar normalmente. Então essa é a minha dica de ouro para você. Quando a gente fica estudando até essa hora da noite, a gente precisa saber, para saber que você está em busca de informação, para melhorar um pouco mais e entregar um cabelo melhor para ela. Como que ela vai saber que você está no caminho para se tornar uma especialista em mechas? Como que ela vai saber que você estuda para entregar o melhor, para fazer a cabeça dela parar de arder um pouquinho? Você precisa usar as redes sociais a seu favor. Então você vai fazer isso agora. Vai dar um print aqui na tela. Eu vou me posicionar aqui para você fazer um story e você vai me marcar. Assim eu vou poder te repostar também e os meus seguidores vão ver o post que você fez também. E vão lá ver o teu Instagram também. Então faz isso agora. Ó. Aproveita, capricha aí. Deixa eu virar aqui a página para ficar mais bonitinho. Aqui do tema da aula de hoje, você vai dar um print e escrever, estudando mais um pouquinho, o que você quiser. Enfim, estudando com Lauro Soares. Deram um print? Ó o sorriso falso. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e ensino qualquer cabeleireira a fazer mechas em menos de 35 minutos e ganhar 10 mil por mês. E se eu ensino qualquer cabeleireira, eu ensino você também. Agora, se você está aqui e gostou dessa aula, deixa um comentário aqui para mim me dizendo o que você gostou. E se você ficou com alguma dúvida, manda a dúvida aqui para mim também que eu vou adorar te responder. E um beijo grande então e